Olá, meu nome é Luísa Macedo Santos e hoje vou apresentar meu projeto Adaptação de Large Language Models para o reconhecimento e suporte em Ataque Zero Day. Nesse projeto eu fui orientada pela professora Michele Nogueira e vou fazer meu pitch final. Bom, tratando-se primeiro do problema que foi apresentado no pitch parcial. O que fazer com ataques Zero Day? Ataques que não são classificados, em que não são conhecidas suas características e como eles podem ser apresentados. Para isso, eu me baseei e me inspirei numa solução da literatura que está pensada em classificar tráfegos de rede criptografados, que é o Traffic GPT, baseado no GPT-2, que é uma LLM, em que ele tem a capacidade de ser treinado, familiarizado com temas distintos, no caso, temas de classes, né, e características de rede, e ele vai ter uma avaliação de desempenho em dois cenários, de cenários fechados, bem agrupados, como ali na imagem B, Cloud Set, ou cenários abertos, Open Set Recognition, que é bem benéfico para o cenário do Zero Day, pois ou ele vai classificar um tráfego de rede possivelmente benigno, familiar e legítimo em algumas das categorias ali, ABC, ou então ele vai rejeitá-lo aquilo que ele desconhece, prevenindo ataques Zero Day que justamente vão usar aí desses artefatos de serem desconhecidos. Os datasets para os estudos, primeiro foi o dataset DC, Deep Content, que ele foi utilizado muito por uma questão de capacidade computacional, por ser o mais leve apresentado no artigo original. E o segundo foi o SeqDS, que é já um dataset consagrado aí na literatura, que vai trazer ataques bem definidos e catalogados de cibersegurança. Sua extração ali é por uma questão diária, mas vou explicar logo mais. Bom, então na fase de treinamento, o DC ele foi utilizado, na verdade, como base do aprendizado, ensinando o modelo a interpretar um tráfego criptografado sem nunca ter visto o SeqDS. E aí, voltando no SeqDS, um ponto. O DC, na verdade, ele teve uma performance conforme o artigo, então conferiu-se os resultados e, após isso, utilizando o SeqDS para ser realmente a inovação e a parte do meu trabalho. Monday e Wednesday foram tratados como conhecidos na etapa de avaliação após o treinamento e para ser a referência do cenário close set, né, simulando um tráfego aceitável. E aí, no caso aceitável, o Monday por ser benigno e o Wednesday por ser classificado. Então, se fosse pensar na ideia de que você conhece já esse tipo de ataque, se você está num contexto de cibersegurança, provavelmente você já tem, se for uma vulnerabilidade, um patch, se for uma ameaça, uma forma de como lidar, toda uma documentação, né, um playbook ali de como se comportar. Mas também tem que ter aquele contexto do Open Set, que é o grande foco aqui, que é o Thursday, em que ele serviu como tráfego Zero Day, ou seja, totalmente desconhecido e fora da distribuição de treino. E aí sim, essa análise foi discutida e analisada ao longo do projeto. O projeto realmente se mostrou ser um pouco mais desafiador do que o planejado, porque ele tem uma questão de volumetria de dados. O SeqDS é um dataset com milhões de linhas, bastante pesado, então por isso que eu tive que fazer essa filtragem já no tamanho. E também porque simular de fato um cenário Zero Day é um pouco mais complexo, porque um tráfego de rede real ele tem várias categorias, várias classes, então é algo que afirmar que realmente seria efetivo para o Zero Day é difícil, mas com certeza é promissor e não deve ser desconsiderado um projeto como o do Traffic GPT, mas principalmente do que foi proposto nesse trabalho, porque é uma possível discussão de algo para ser um suporte num cenário tão complexo e difícil quanto o Zero Day. Então, foi possível sim, ali pegando o primeiro ponto, a capacidade do modelo de rejeitar o tráfego não conhecido. Bom, foi possível com a arquitetura de que foi pensado o projeto avaliar se o modelo é capaz de rejeitar amostras fora do domínio original, né? Porque ele aprendeu com um contexto completamente diferente do que foi apresentado no momento de avaliação, né? Que foi confrontado os datasets DC com SeqDS. Robustez em cenários realistas simulando ataques Zero Day. Bom,
O cenário não foi realista, foi realmente uma simulação com datasets de tráfegos reais, mas que de alguma forma foi uma amostragem bem reduzida e que, por uma questão de uma complexidade de tokenizar o tráfego de rede, né, do dataset escolhido, não foi exatamente talvez o mais eficiente. Então, a classificação OpenSet talvez tenha ficado comprometida por causa disso e que vale a pena numa continuidade de trabalho isso ser explorado. E bom, por último, a confirmação de que LLMs, mesmo não treinadas para tráfego de redes, podem ser adaptadas, com certeza, podem ser adaptadas principalmente modelos que têm a capacidade de reconhecimento OpenSet. No entanto, tem que saber trabalhar bem com o dataset e a última definição ali, dizer que podem ser adaptados para tarefas de segurança com sucesso. Tarefas de segurança são bem mais complexas e que muitas vezes têm relação de como se proteger e como tratar também ou mitigar o risco. Então, eu acredito que seja uma ferramenta de mitigação de risco e não necessariamente de tratamento do problema. Então, em partes, sim. Por fim, a conclusão e trabalhos futuros. O projeto ele realmente se demonstrou promissor e possível de se expandir, né? Principalmente porque seria interessante analisá-lo com outros ataques, com outros datasets relevantes, ou o próprio SIC-DS, mas com um volume e uma carga de dados superior, e tentar analisar se a forma como o dataset foi adaptado para as entradas do GPT realmente foi melhor ou se pode ser aprimorado. E necessariamente isso tem relação direta com a performance da classificação, tanto Closed Set, apesar de ter sido a esperada e de alguma forma tão boa quanto foi no artigo, mas principalmente a OpenSet, que acabou que teve uma performance um pouco inferior, um pouco consideravelmente, né, assim, um pouco inferior do que foi apresentado no artigo, mas ainda em relação a Closed Set é relativamente inferior e pode ser ampliada, mas isso tem que ter todo um trabalho, talvez no modelo ou no pré-processamento do dataset escolhido. Mas foi um projeto muito relevante para mim, porque foi o momento que eu tive realmente contato com esse tipo de LLM, que tem essas duas classificações. Eu estava mais familiarizada com a classificação Closed Set, e ter trabalhado com um artigo aí bem estado da arte foi interessante, principalmente por ser um assunto do meu interesse e que já é do meu trabalho do dia a dia, que é cibersegurança. Eu agradeço a atenção. Essas são as referências utilizadas tanto nesse pitch quanto no relatório final e eu agradeço.